Cartas de Cristo. Áudio 45. Textos complementares. Texto complementar 3. Existe mesmo um Deus? Voltei para falar com você e abordar vários problemas com os quais as pessoas na Terra devem lidar. Faço isto através da mente de meu canal. Aqueles de vocês que efetivamente abraçaram a verdade contida em minhas cartas e que tentam governar suas vidas diárias por meio desta profunda compreensão dos segredos da criação, têm encontrado um grande alívio para suas dificuldades. Descobrem com alegria que o homem não nasce para ser vítima das circunstâncias, e se dão conta de que tem um meio real e confiável para superar as dificuldades ou para suportá-las com força interior e mesmo contentamento. Qual é este meio? É a fonte de todo o ser. Não é o tipo de Deus Jeová descrito na Bíblia, mas a luz universal do ser, que é vivida pelos verdadeiros místicos. Com o passar do tempo, as pessoas que desejam se aprofundar na verdade espiritual, não na religião, descobrem que têm uma capacidade natural para o misticismo. Quando isto ocorre, tais pessoas não perguntam mais: existe mesmo um Deus? Elas sabem, sem qualquer dúvida, que há uma causa primeira universal esplendidamente poderosa, ou fonte universal do ser, a partir da qual todas as coisas tomam formas individuais. E nesta magnífica energia de consciência, todas as coisas vivas e inanimadas são sustentadas e mantidas através da vida terrena e para sempre. Você pode captar o quão maravilhoso e emocionante e que de elevação para o espírito é descobrir que, na verdade, você não é uma alma sobrecarregada, vítima das circunstâncias, surgida para estar atolada na situação em que nasceu ou no buraco no qual caiu nos anos seguintes. Você pode compreender o quão estimulante é chegar ao completo e claro entendimento de que esta energia de consciência universal tem estado dentro de você todos estes anos, secreta e calmamente, mantendo o crescimento, a nutrição, a cura, a proteção contra os germes, assegurando a regeneração das células mortas, dando força adicional aos músculos e tendões quando é necessário um exercício extra. Todas estas maravilhosas atividades em seu corpo têm acontecido sem nenhuma ajuda sua. Você é capaz de perceber que, a cada dia e a cada noite, você se encontra apoiado por algo que desconhece? Os cientistas podem explicar todas estas atividades, porém, não podem nem começar a explicar qual é o grande impulso de ser que impele a sua ação. Eu posso dizê-lo para você, porque me foi dado pleno esclarecimento na Terra e porque ascendi através de vários níveis de luz até chegar onde estou, no verdadeiro limiar do equilíbrio interno, no qual a nossa causa primeira comum, a fonte do ser, reside em um vazio de quietude e silêncio. Eu conheço a verdadeira natureza de nossa causa primeira, porque sou uma individualização quase perfeita dela. Você e eu, o Cristo ascensionado, anteriormente conhecido na Terra como Jesus, ambos saímos da mesma fonte, que chamei de Pai, pois após a iluminação percebi que ela é verdadeiramente Pai, Mãe de toda a criação. Os pais humanos são simplesmente os veículos da criação através dos quais a fonte do ser trabalha. Confie em mim, pois sei, sem qualquer dúvida, e digo a você verdadeiramente que, ainda que os seus pais humanos possam decepcioná-lo, se trilhar o meu caminho, o caminho de Cristo, descobrirá que o Pai é uma fonte infalível de provisão, cura, orientação, proporcionando oportunidades inesperadas, inspiração e alegria. Não importa onde você esteja na Terra, que problemas possa ter, que desgraças esteja enfrentando ou que a falta de dinheiro o persiga. No seu interior, em volta e acima de você, há meios espirituais a que recorrer com toda a sua mente e coração. A resposta virá com toda a certeza, se você não duvidar.
Muitas pessoas discordarão desta afirmação e a menosprezarão. Porém, elas vivem em um estado de descrença. Aqueles que escolheram percorrer minuto após minuto meu caminho, o caminho de Cristo, concordarão com minhas palavras. Eles terão aprendido a meditar corretamente, acalmando a mente, experimentando um pouco de quietude e do silêncio do vazio e do equilíbrio universal, a verdadeira fonte da criação, e assim aproximar-se da fonte de toda a criatividade e perfeição. Que ninguém se atreva a condenar ou criticar estas palavras até que também tenha conseguido aquietar o murmúrio de sua mente e entrado no silêncio. Depois de tal experiência, nenhuma mente humana pode resistir ao chamado do divino para buscar aquele que lhe dá a vida e a sustenta até a idade adulta. Leia a Carta 1 para descobrir o que eu aprendi através de uma total iluminação no deserto da Palestina. Quando você tiver absorvido totalmente a verdade relativa à existência e começar a pôr o conhecimento em ação diariamente, como eu fiz, você também verá os milagres acontecendo e até mais rapidamente, tanto quanto mais profunda e plenamente absorva e pratique as verdades eternas. Para compreender plenamente a fonte e a sua verdadeira relação com ela, leia as cartas 5 e 6. E leia outra vez e outra vez mais, até que você nunca mais pense que seu mundo é matéria sólida e o reconheça como sendo feito somente de consciência eterna e dos magníficos impulsos que fazem parte da natureza de todo o ser. Texto complementar 4. Caça ao bicho-papão. Cristo nos fala com uma linguagem informal. Por que você sempre precisa olhar debaixo da cama à noite antes de dormir? Normalmente, qual é o significado disso em seu mundo? Quer dizer que quando você era pequeno, às vezes tinha medo do bicho-papão que poderia estar embaixo de sua cama e assim tinha que olhar para verificar se ele estava lá ou não. Quando você percorre o caminho de Cristo, deve sempre examinar a sua mente antes de dormir, para descobrir quais os temores que está abrigando em si. Se descobrir alguns, deve recordar que assim como sua imaginação colocou o bicho-papão debaixo da cama quando era criança, também como adulto você tende a imaginar catástrofes que não precisam ocorrer. Tome nota, eu disse que não precisam ocorrer, e não que não podem ocorrer. Digo isto porque, sejam quais forem os seus problemas, eles ficam somente em sua mente até que você tenha dado a eles bastante poder mental. Então, eles podem manifestar-se como realidades aparentes em sua vida. Os problemas podem ser sérias possibilidades, de acordo como se apresentem os seus assuntos em um certo momento. Por exemplo, você pode estar prestes a ser demitido do emprego. Pode ser que esteja com tão pouco dinheiro que não saiba como vai cumprir os compromissos da semana seguinte. Ou o seu filho pode estar quase sendo expulso do colégio. Enfim, seja qual for o problema, não é um problema de verdade até que chegue a manifestar-se em sua vida. Entretanto, enquanto são um talvez para o futuro, você já está antecipadamente temeroso e caminhando com o coração apertado. Porém, ainda que os temores se manifestem como realidades aparentes no futuro, mesmo à beira de um desastre, as coisas podem mudar. As pessoas que estão constantemente preocupadas normalmente sentem que nada de bom é seguro ou confiável e que o contrário é que é a verdade. Oh, queridas pessoas, se eu pudesse elevar suas consciências no alto, acima deste mundo, levá-los aos bastidores da matéria visível, para a invisível dimensão da criatividade espiritual onde tudo começa a tomar forma, então poderiam ver por vocês mesmos que a fonte de seu ser, a sua única fonte de amor incondicional espiritual, tem tudo preparado para satisfazer todas as suas necessidades. Porém, por não entenderem a realidade por trás da existência, vocês criam a sua própria escassez, limitações, enfermidades e desastres.
criam estas situações com as suas críticas e queixas, relutando em celebrar as conquistas dos outros, em dar afeto aos que se encontram ao seu redor e em ser generosos com aqueles que experimentam a pobreza. Para descobrir por que isto é assim, leia a carta 1, até que tenha entendido completamente a verdadeira natureza de sua fonte de ser, que chamei o Pai quando estive na Terra. Quando percorre o caminho de Cristo, o meu caminho, você sabe muito bem, sem qualquer dúvida, que a sua absoluta fé e convicção na proteção divina o tirará de seus problemas e o resgatará de possíveis perdas ou dores. Para descobrir exatamente por que as pessoas que verdadeiramente trilham o caminho de Cristo podem possuir tal fé e convicção, leia e releia as cartas 5 e 6, até se dar conta de que todas as coisas que você vê, sente ou toca são simplesmente impulsos tornados visíveis através do bom funcionamento do eletromagnetismo. Quando trilha o caminho de Cristo, você também sabe, como eu quando estive na Terra, que há apenas algumas situações pelas quais precisa passar porque são uma consequência natural de algo que fez no passado. E esse algo regressará na forma de uma lição necessária, que contribuirá para o seu crescimento espiritual, da qual decorrerão bênçãos espirituais. Mas, quando realmente percorre o caminho de Cristo, você aceita a lição sem resistir e sem ressentir, porque, como o Cristo, você também sabe que receberá a ajuda e o conforto interior para passar pela lição com um mínimo de angústia. Leia a carta 3, na qual eu falo de meu tempo na Terra e das poucas semanas antes de minha crucificação. Você verá que o domínio da mente em qualquer circunstância é a única maneira de viver a vida e superar as dificuldades. Texto complementar 5. Caminhando no amor. Caminhando no amor, tornando-se amor. Como disse anteriormente, esta série de anotações será prática e simples, pois usa uma linguagem informal para que você compreenda mais facilmente. Sei que, ao ouvir uma mensagem falando de amor, você poderá reagir com um pouco caso e pensar, sim, todos dizem o mesmo. É muito fácil dizer que Cristo enviou uma mensagem de amor. Porém, diga-me algo novo, algo real. A primeiríssima coisa que eu quero contar a você é esta. Há dois tipos de amor, ambos totalmente diferentes. Eles surgem de duas dimensões diferentes do ser. Um é o espiritual, e não pode ser alcançado pela consciência humana até que esta tenha atravessado inicialmente etapas específicas de purificação do eu. O segundo amor é o humano, e não tem nada a ver com o amor espiritual. Quando a alma começa a liberar-se do ego, ela começa a imprimir na consciência da pessoa uma necessidade urgente de desfazer-se das barreiras que isolam as pessoas umas das outras e a sentir-se espiritualmente em paz com os demais. Isto é um estado avançado da alma que, a partir de então, encontrará um mestre pessoal que a dirigirá através das várias fases de morte do eu. Se você examinar a natureza do amor humano, verá que se baseia plenamente no desejo por algo que lhe dará prazer. Seja roupas novas, alimentos, uma casa nova, um carro mais elegante, um novo companheiro ou uma nova companheira. Por isso, o amor humano evapora com o tempo. Se você encontrar um homem ou uma mulher que continua a preocupar-se profundamente com o bem-estar do esposo ou a esposa e após muitos anos juntos, pode estar seguro de que certos aspectos daquele que ama estão ascendendo para a dimensão espiritual e absorvendo a capacidade do amor incondicional desde os reinos mais elevados. Quando encontrar a mentalidade do tipo, não amo mais você, quero outro, quero outra, saiba que isto é amor humano, governado pelos ditames do ego, e que a consciência daquela pessoa é incapaz de dizer algo diferente, pois este é o nível de sua percepção espiritual pessoal em seu mundo. Portanto, de maneira nenhuma se deve julgá-la. Porém,
Se você já tem uma parte de sua consciência voltada para a dimensão espiritual, poderá responder a seu companheiro ou companheira tranquila e pacientemente: entendo, compreendo a sua posição. Você deve fazer o que sente que tem que fazer nessa circunstância. Vá em paz. Você quer que eu o ajude a fazer as malas e a chamar um táxi? Se por outro lado, ao posicionar-se, a consciência humana estiver sendo governada pelo ego, ele ou ela gritará: sempre soube que você era um ou uma. Eu não quero voltar a ver você nunca mais. Ou outras palavras expressando algo similar de rejeição e aborrecimento. Ou então ele ou ela gritará: depois de tudo que eu fiz por você, é assim que você me paga? Ou ainda ele ou ela chorará dizendo: você sabe que eu não quero dizer isto, ainda que tenha deixado claro que sabe o que disse, e ficará agarrado em sua perna enquanto é arrastado ou arrastada pelo companheiro ou companheira até a porta. Eu disse que usaria uma linguagem informal para fazê-los entender a mensagem. O meu canal ficou chocado, porque ao iniciar estas mensagens, não entendia as minhas verdadeiras intenções. Creio que você está começando a entender a linguagem do ego. Você reconhece o eu quero ou o eu não quero, portanto rejeito. Ambos os sentimentos são perfeitamente legais e legítimos, segundo a lei universal, desde que você não faça outro sofrer ao roubar ou ao fugir dele. Se você ler as cartas 7 e 8, compreenderá exatamente o que eu quero dizer sobre o amor egocêntrico e o amor espiritual. Aprenderá a se mover através da barreira do ego para entrar em contato com as vibrações espirituais do amor incondicional, a fim de que você possa sentir e expressar o verdadeiro amor incondicional espiritual. Isto é imprescindível se você pensa em percorrer o caminho de Cristo. Texto complementar 6. Você não está sozinho. Eu vim para alcançar as pessoas que ainda desconhecem a existência de minhas cartas, ou que no momento não veem nenhuma razão para lê-las. De fato, minhas cartas, que esclarecem o que ensinei na Palestina e que fornecem mais explicações sobre as origens da criação, dão às pessoas receptivas os meios para superar todas as dificuldades que possam encontrar em suas existências. Isto pode lhe parecer uma afirmação exagerada, mas mesmo assim é verdade. As cartas dão a você as informações conhecidas pelos verdadeiros mestres que demonstraram ter o controle dos estados atômicos dos seres, através do controle dos elementos e da criação de alimentos e de objetos a partir do nada. Eu também controlei os elementos, curei e supri as necessidades e era capaz de fazê-lo porque possuía o profundo conhecimento secreto que tenho compartilhado com você em minhas cartas. Não comparem a minha mensagem para você com as mensagens de outros. Todos têm a sua missão e propósito único na vida. A minha é exclusivamente a de dar a você o meio certo para elevá-lo da confusão de sua existência atual. Nada mais. Portanto, minhas mensagens podem ser repetitivas, mas se destinam unicamente a inspirá-lo e ajudá-lo a tomar a decisão de seguir o caminho de Cristo, o meu caminho, não importando o quão difícil esse caminho possa lhe parecer. Você persistirá porque, ao longo do meu caminho, encontrará recompensas que provarão definitivamente que está indo na direção certa. Mas você não poderá se colocar em meu caminho enquanto não perceber plena e totalmente que o universo inteiro é consciência, conhecimento tornado visível através da interação das partículas elétricas e pelo magnetismo. Isto está explicado em detalhes nas cartas 5 e 6. Porém, apenas a leitura não fará de você um mestre. Um verdadeiro mestre compreende que a origem de toda a criação é a consciência universal e que ela é a fonte divina de todo o amor e inteligência. Para ser um verdadeiro mestre, é preciso compreender como o universo surgiu,
conhecer intimamente a natureza da consciência universal e purificar-se dos impulsos do ego, de tal maneira que esteja absolutamente livre de todas as impurezas egocêntricas em sua mente e emoções. Ao alcançar este estado de purificação interior de pensamento, sentimento e ação, nunca exigindo dos demais e permanecendo disposto a dar o máximo do que possua, porque sabe perfeitamente que pode ter tudo o que necessite, você será um canal perfeitamente aberto da consciência divina, que é o impulso criativo nesta dimensão de criação visível. Quando tiver alcançado tal estado de pureza e purificação interior, viverá em constante alegria interior, paz e amor incondicional. Compreenderá o mundo atual e as dificuldades que as coisas vivas encontram, e sentirá amor e compaixão espontânea e imediata por tudo. Você terá transcendido o mundo e seus milhões de interesses próprios e autoindulgências, experiências de desespero, medo, vingança, ódio, difamação, fofoca e rejeição dos outros. Todas estas atividades mundanas continuarão ao seu redor, porém você não as experimentará. Sentirá somente compaixão e amor sem limites para com os demais e ansiará por ensinar apaixonadamente ao mundo a verdade do ser. Assim, você fará com alegria todos os sacrifícios necessários para ajudar as pessoas a compreenderem a verdade e a vivê-la em todos os seus pensamentos, palavras e ações. E fará isso porque lhe será doloroso saber que, enquanto as pessoas persistirem obstinadamente em sua maneira de pensar, sentir e reagir, impulsionadas pelas suas emoções, estarão criando mais da mesma miséria que as forçou a buscar uma saída. Quando as pessoas finalmente encontrarem a saída do atoleiro do pensamento caótico e das reações emocionais, descobrirão que este é o único caminho para a felicidade e ficarão muito aliviadas e agradecidas por terem podido superar os hábitos de pensamento e ação que anteriormente as empurravam para as experiências que causavam dor e sofrimento. Não se admire ou questione de que sou eu verdadeiramente, o Cristo, quem está falando com você. Falo através da mente e do coração totalmente vazios de meu canal. Digo aquilo que é necessário para que comece a deixar para trás a tristeza e o desespero, e para lhe dar a coragem e o incentivo para meditar diariamente, atraindo assim para sua consciência humana a consciência divina que lhe deu a vida no mundo. Acima de tudo, quero que compreenda que não está sozinho em sua luta para viver de forma confortável e feliz. Não está sozinho na batalha para mudar seus hábitos de pensamento e sentimento. Quanto mais apelar para a consciência divina, ainda que seja uma conexão apenas momentânea, mais atrairá para a sua consciência uma nova vida e momentos de inteligência e amor que o inspirarão até um ponto maior de elevação, enquanto perseverar e não desanimar. Se dirigindo a mim, estabelecerá contato com minha consciência crística, e no final se tornará consciente de minhas respostas e instruções para as perguntas que tiver. Lembre-se de que é necessário algum tempo para purificar os seus pensamentos, emoções e reações negativas em relação aos outros. Enquanto não se livrar de seus sentimentos mais profundos e obscuros de rejeição, crítica mordaz, rancor e frustração, não conseguirá ouvir a minha voz. Lembre-se de que para receber até mesmo os meus primeiros sussurros no silêncio de sua meditação ou durante um momento de quietude interior, terá de fazer mudanças em sua consciência. Terá que tornar-se plenamente consciente de que o amor é o único caminho para a liberdade e que isto requer paciência e tempo. Você não está sozinho. Nós, que temos galgado até os níveis mais elevados da compreensão espiritual e consciência divina, temos apenas amor por você, e nosso mais urgente desejo é de que você escape do sofrimento e encontre seu progresso na luz, sabedoria e amor incondicional.